Acordei careca no dia do casamento do meu filho. A minha nora deixou um bilhete. Agora tens o visual que te fica bem. Velha ridícula. Graças a Deus, ela fez isto precisamente no dia em que eu ia transferir 120 milhões de euros da herança para eles. No momento do brinde, revelei tudo. Fico feliz por me acompanharem até ao fim. Comenta de que cidade estás a ver a minha história, para eu saber até onde ela chegou. Acordei com uma sensação estranha. Era o dia do casamento do Tomás, o meu único filho. E deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida como mãe, mas algo estava terrivelmente errado. Levei a mão instintivamente à cabeça e não senti nada. Pele lisa, fria, completamente nua. Sentei-me na cama com o coração a bater tão forte que pensei que ia arrebentar. Corri para o espelho da casa de banho e o que vi deixou-me paralisada. O meu cabelo, aquele cabelo grisalho prateado que tinha cuidado durante 65 anos, tinha desaparecido completamente. Não restava um único fio. Era como se alguém tivesse passado uma navalha por toda a minha cabeça enquanto eu dormia. As lágrimas começaram a brotar sem controlo. Não era apenas o choque de me ver careca. Era a humilhação profunda que aquilo representava. Hoje era o dia em que o Tomás se ia casar com a Leonor. Aquela mulher que desde o primeiro dia me tinha tratado como se eu fosse um estorvo, um móvel velho que ocupava espaço na sua vida perfeita nova. Foi então que o vi, um papel dobrado sobre a mesinha de cabeceira que não tinha estado ali na noite anterior. Com mãos trêmulas, desdobrei-o e li as palavras que se gravariam na minha memória para sempre. Agora tens o aspecto que combina contigo, velha brega. Que tenhas um lindo dia no casamento. Leonor. O bilhete caiu das minhas mãos como uma folha seca. Sentei-me na beira da cama, sentindo-me como se tivessem esvaziado tudo dentro de mim. Não era apenas o cabelo que tinha perdido naquela manhã. Era o último pingo de dignidade que me restava nesta casa, que um dia tinha sido o meu lar. Lembrei-me de todas as vezes que a Leonor tinha feito comentários sobre a minha aparência. Beatriz, não achas que essa cor te envelhece? Ou, talvez fosse bom considerares um visual mais moderno. Sempre com aquele sorriso falso que não chegava aos olhos, sempre com o Tomás ao lado dela, a acenar como uma marioneta. O meu filho, o meu Tomás, o rapaz que tinha criado sozinha depois de o pai morrer, quando ele tinha apenas 12 anos. O mesmo rapaz por quem tinha trabalhado dia e noite para construir o império financeiro de que agora desfrutava sem sequer perguntar de onde vinha aquele dinheiro. Levantei-me e caminhei até ao roupeiro. Tinha de decidir o que fazer. Podia ficar em casa, fingir estar doente, evitar a humilhação pública. Mas isso seria exatamente o que a Leonor queria. Queria que eu me escondesse, que desaparecesse do seu dia perfeito. Enquanto procurava entre os meus vestidos, a minha mente voou para aquele dia há 3 anos, quando o Tomás me apresentou a Leonor pela primeira vez. Foi num restaurante elegante no centro de Lisboa. Ela chegou atrasada sem se desculpar e durante todo o jantar falou exclusivamente de si mesma, dos seus planos de carreira, das suas viagens, da sua visão da vida. Nem uma única pergunta sobre mim, nem um único gesto de interesse em conhecer a mãe do homem que supostamente amava. Depois daquele jantar, quando estávamos sozinhos, disse ao Tomás: "Filho, aquela mulher não me dá boa espinha." Ele respondeu-me com uma frieza que nunca tinha visto nele. "Mãe, a Leonor é a mulher da minha vida. Se não consegues aceitá-la, talvez precisemos de tomar distância." Distância. Essa palavra tornou-se a realidade dos nossos últimos 3 anos. O Tomás começou a visitar-me menos, a ligar-me apenas quando precisava de algo. Os jantares familiares tornaram-se tensos. Cheios de comentários passivo-agressivos da Leonor e silêncios incômodos do Tomás. Mas hoje era diferente. Hoje era especial porque tinha tomado uma decisão importante há semanas. Hoje, depois da cerimônia,
tinha planeado transferir 120 milhões de euros para a conta conjunta do Tomás e da Leonor. Era o meu presente de casamento, a minha forma de garantir que o meu filho nunca passasse necessidades, tal como eu tinha feito toda a minha vida. Olhei para o meu reflexo mais uma vez no espelho. A mulher careca que me devolvia o olhar não era a Beatriz forte que tinha construído um império do zero. Era uma mulher humilhada, quebrada, reduzida a ser a piada cruel de uma mulher que nem sequer tinha trabalhado um dia na sua vida. Peguei no telefone e marquei o número da minha cabeleireira. "Preciso que venhas imediatamente", disse com voz firme. "Traz a melhor peruca que tenhas." Se a Leonor pensava que isto me ia destruir, estava completamente enganada. Enquanto esperava que a minha cabeleireira chegasse, sentei-me na sala e deixei que as memórias me invadissem. Era estranho como nos momentos mais dolorosos, a mente decide mostrar-nos exatamente tudo o que perdemos. Lembrei-me do dia em que o Manuel, o meu marido, morreu. O Tomás tinha apenas 12 anos e eu 32. O médico disse-me que tinha sido um infarte fulminante, que não havia nada que pudessem ter feito. Mas naquele momento, parada naquele corredor frio do Hospital de Santa Maria, a única coisa em que pensava era: como é que vou criar o Tomás sozinha? O Manuel tinha sido o cérebro financeiro da nossa pequena empresa imobiliária. Eu mal sabia equilibrar um talão de cheques, mas naquela noite, depois do funeral, quando o Tomás adormeceu a chorar nos meus braços, tomei uma decisão que mudaria as nossas vidas para sempre. Não ia permitir que o meu filho alguma vez sentisse a insegurança econômica. Os primeiros anos foram brutais. Trabalhava desde as 5 da manhã até as 11 da noite. Aprendi sobre investimentos, sobre o mercado imobiliário, sobre negócios. Cometi erros que me custaram milhares de euros, mas cada erro ensinou-me algo novo. O Tomás nunca soube das noites em que fiquei acordada a calcular se teríamos dinheiro suficiente para os seus livros escolares ou os seus equipamentos desportivos. Quando fez 18 anos, a nossa empresa já era uma das mais importantes do distrito. Quando se formou na Universidade de Lisboa, éramos milionários. Mas o Tomás nunca perguntou como isso tinha acontecido. Para ele, o dinheiro tinha simplesmente aparecido como se fosse algo natural, algo que ele merecia por direito de nascença. "Mãe, preciso de dinheiro para a entrada do apartamento", dizia-me aos 25 anos. "Mãe, a Leonor e eu queremos fazer uma viagem pela Europa", informava-me aos 30. Nunca era um pedido, era sempre uma declaração, como se o meu dinheiro fosse automaticamente dele. E eu dava-lhe sempre, porque pensava que essa era a minha responsabilidade como mãe. Tinha trabalhado tanto para lhe dar uma vida confortável que me esqueci de lhe ensinar o valor do trabalho, do esforço, do sacrifício. A chegada da Leonor só piorou as coisas. Desde o primeiro dia comportou-se como se fosse a dona da casa, como se eu fosse uma convidada incômoda na minha própria família. "Beatriz, não achas que o Tomás e eu precisamos de mais privacidade?", perguntou-me um dia durante o jantar. "Talvez fosse bom considerares mudares-te para algo mais pequeno, mais apropriado para uma mulher da tua idade." O Tomás não disse nada. Ficou ali sentado a cortar a carne, como se não tivesse ouvido a noiva sugerir que eu deveria ir-me embora da casa que tinha comprado e pago com o meu próprio trabalho. Mas o que mais me doía não eram os comentários diretos, era a forma sutil como me excluía das suas vidas. Os jantares familiares onde falavam apenas entre eles, como se eu não estivesse presente. As conversas que paravam abruptamente quando eu entrava na sala. Os olhares cúmplices que trocavam quando eu falava, como se eu fosse uma anciã confusa que não entendia como funcionava o mundo moderno. Há 6 meses, durante o jantar de Natal, a Leonor disse-me: "Beatriz, o Tomás e eu temos estado a falar sobre o futuro. Achamos que seria melhor para todos se tivesses um papel menos ativo nas decisões familiares." O Tomás acenou sem levantar os olhos do prato.
Naquela noite, fiquei acordada até às 4 da manhã, a chorar em silêncio para que não me ouvissem. Não era apenas a rejeição que me destroçava, era a ingratidão. Era-se a sensação de ter criado um estranho, alguém que não tinha a mínima ideia dos sacrifícios que tinha feito por ele. Mas, apesar de tudo, continuava a ser o meu filho. E há um mês, quando o Tomás me disse que queria casar-se com a Leonor, decidi fazer o gesto mais generoso da minha vida. Contactei o meu advogado e preparei a transferência de 120 milhões de euros. Era praticamente toda a minha fortuna líquida, o meu presente de casamento para eles. Tenha certeza disto, doutora Beatriz? Tinha me perguntado o meu advogado. É uma quantia muito considerável. Respondi-lhe que sim, que tinha a certeza absoluta. Pensava que talvez esse gesto final de generosidade fizesse o Tomás lembrar-se de quem tinha sido realmente a sua mãe, que a Leonor finalmente entenderia que eu não era sua inimiga. A campainha tirou-me das minhas memórias. Era a minha cabeleireira com uma caixa grande debaixo do braço. Beatriz, querida, o que aconteceu? Perguntou com genuína preocupação quando viu a minha cabeça careca. Um pequeno acidente. Menti. Preciso que me ajudes a ficar apresentável para o casamento do meu filho. Enquanto ela trabalhava em colocar-me a peruca perfeitamente, olhei-me no espelho e tomei uma decisão. Ia àquele casamento, ia sorrir, ia felicitar os noivos, ia fazer o meu discurso no brinde, mas algo tinha mudado dentro de mim naquela manhã. Algo que a Leonor não tinha calculado quando decidiu humilhar-me. Cheguei à igreja 1 hora antes da cerimônia. A minha peruca estava perfeitamente penteada, o meu vestido azul marinho impecável, e por fora parecia a mãe orgulhosa que todos esperavam ver. Mas por dentro, sentia como se carregasse um peso enorme no peito, que me dificultava a respiração. A igreja de São Domingos estava a ser decorada com flores brancas e douradas. Tudo era elegante, caro, perfeito. Exatamente o que a Leonor tinha sonhado. Sentei-me num dos bancos do fundo, a observar os trabalhadores a colocar os últimos detalhes, quando ouvi vozes familiares vindas do vestíbulo lateral. Era o Tomás a falar com alguém ao telefone. A sua voz soava tensa, preocupada. Não podes vir agora, dizia. A cerimônia é daqui a 1 hora. Falamos depois da lua de mel. Prometo. Algo no seu tom fez-me levantar e caminhar silenciosamente até onde vinha a sua voz. Estava escondido, atrás de uma coluna, de costas para mim. Sim, já sei que é difícil manter isto em segredo, continuou. Mas assim que tivermos o dinheiro da mãe, tudo será diferente. Poderemos estar juntos, sem termos de nos esconder. Senti como se alguém me tivesse dado um soco no estômago. De que dinheiro estava a falar e com quem queria estar sem se esconder? Ouve, Valéria, continuou o Tomás, e o meu mundo cambaleou completamente. Depois de hoje, tudo muda. A mãe vai transferir 120 milhões de euros. Com essa quantia, podemos ir para onde quisermos, fazer o que quisermos. Só preciso que tenhas paciência mais umas semanas. Valéria conhecia esse nome. Era a secretária dele, uma mulher de apenas 25 anos que trabalhava no escritório. Uma mulher com quem aparentemente o meu filho tinha uma relação secreta enquanto se preparava para casar com a Leonor. Aproximei-me mais, o coração a bater tão forte que temia que ele me pudesse ouvir. A Leonor não suspeita de nada, continuou o Tomás. Está tão obcecada com este casamento perfeito que não se apercebe de mais nada. E a mãe? Bem, a mãe está tão desesperada por me agradar que faria qualquer coisa para me ver feliz. Aquelas palavras atravessaram-me como facas. Desesperada por agradá-lo. Era assim que o meu próprio filho me via. Não me sinto mal com isto, disse o Tomás, respondendo obviamente a algo que a Valéria lhe tinha perguntado. A Leonor sabia exatamente o que fazia quando se meteu comigo. Ela também só quer o dinheiro. É um casamento de conveniência para ambos. E a mãe, ela teve uma boa vida.
Já é a altura de desfrutar da reforma sem se preocupar com os negócios. Reforma. Como se eu fosse uma empregada que tinha cumprido o seu tempo de serviço e agora podia ser descartada com uma pequena pensão. A conversa continuou e cada palavra era pior que a anterior. O Tomás tinha planeado tudo isto. O casamento com a Leonor era uma farsa para obter o meu dinheiro. A relação dele com a Valéria era real, mas secreta, até ter os recursos para se divorciar e começar uma vida nova. Depois da transferência, esperamos uns meses, explicava o Tomás com uma frieza que não reconhecia no meu filho. Diremos à mãe que a Leonor e eu precisamos de espaço, que queremos viver sozinhos. Eventualmente, convencê-la-ei a mudar-se para uma residência para idosos. Tem 65 anos. É perfeitamente normal. Uma residência para idosos. Queriam livrar-se de mim completamente. Ouvi passos a aproximarem-se e rapidamente afastei-me, fingindo que verificava as flores do altar. O Tomás apareceu uns minutos depois, sorridente, atuando como o noivo nervoso mais feliz. "Mãe", disse-me beijando-me na face, "estás linda. Essa cor fica-te perfeita." Olhei-o nos olhos, aqueles olhos que um dia tinham sido os do meu menino inocente, e agora só via um estranho. Um estranho que tinha planeado meticulosamente como usar-me e depois descartar-me. "Obrigada, filho", respondi com o sorriso mais falso da minha vida. "Estou muito emocionada com o teu dia especial." O Tomás abraçou-me e por um momento senti o impulso de confrontá-lo, de lhe perguntar como tinha chegado a tornar-se nesta pessoa. Mas algo me deteve. Talvez fosse o instinto de sobrevivência, ou talvez fosse que pela primeira vez na minha vida estava a ver a situação com absoluta clareza. "Onde está a Leonor?" perguntei, tentando soar casual. "Na sala de preparação com as damas de honor", respondeu o Tomás. "Está um pouco estressada. Já sabes como são as noivas." Estressada. Se soubesse o que eu acabara de descobrir, estaria mais que estressada. "Acho que vou dar-lhe os meus melhores votos", disse. E o Tomás acenou distraidamente antes de se afastar para falar com o padre. Caminhei até a sala de preparação com as pernas a tremer. Não sabia exatamente o que esperava encontrar ali, mas precisava de ver a Leonor. Precisava de perceber se ela sabia sobre a Valéria ou se também estava a ser enganada. A porta estava entreaberta e pude ouvir risos e conversas animadas. Aproximei-me silenciosamente e ouvi a voz da Leonor claramente. "Meninas, dentro de uns meses serei oficialmente rica." O Tomás não faz ideia de que já contactei um advogado de divórcios. Com as leis do regime de bens adquiridos, corresponde-me metade de tudo o que recebermos hoje. As minhas pernas quase dobraram. A Leonor também tinha um plano, também estava a usar o Tomás. "E a velha?" perguntou uma das amigas dela, rindo. "A Beatriz será fácil de controlar", respondeu a Leonor com desprezo. "Já a tenho a comer da minha mão. Depois da transferência do dinheiro, convenço o Tomás a interná-la a algures. Aquela mulher viveu tempo demais a pensar que é dona de tudo." Os risos que se seguiram soaram-me como os de hienas a celebrar sobre uma carcaça. Afastei-me da sala, sentindo-me como se estivesse num pesadelo. O meu filho estava a trair-me com a secretária. A minha nora estava-se a usar-me para se divorciar rica. E eu, a tonta de 65 anos, estivera prestes a entregar-lhes 120 milhões de euros numa bandeja de prata. Mas agora sabia tudo, e eles não faziam ideia de que eu sabia. Sentei-me no meu carro no estacionamento da igreja, com as mãos a tremer enquanto segurava o telemóvel. Todo o meu mundo tinha desmoronado em questão de minutos, mas por estranho que pareça, pela primeira vez em anos, sentia-me completamente lúcida. Marquei o número do meu advogado, Dr. David Rodrigues, que tinha sido sócio legal de confiança durante os últimos 20 anos, respondeu ao segundo toque. "Beatriz, como está?" "Tudo pronto para a grande transferência desta tarde?" "David, preciso que canceles imediatamente a transferência programada."
disse, tentando manter a voz firme. Houve uma pausa. Tenha certeza? Os documentos já estão prontos. Só falta a sua autorização final depois da cerimônia. Tenho a certeza absoluta. E preciso que venhas à minha casa amanhã de manhã cedo. Temos de fazer algumas alterações importantes no meu testamento. Claro, Beatriz. Aconteceu alguma coisa? Digamos que tive uma revelação muito esclarecedora sobre a minha família. Depois de desligar, fiquei sentada em silêncio, a observar os convidados a chegar à igreja. Famílias inteiras vestidas elegantemente, amigos do Tomás e da Leonor, pessoas que tinha conhecido durante anos. Todos vinham celebrar o que pensavam ser uma união por amor, sem saber que estavam a presenciar a farsa mais elaborada das suas vidas. Mas eu sabia a verdade, e agora tinha de decidir o que fazer com essa informação. Podia confrontar o Tomás diretamente, dizer-lhe que tinha ouvido a conversa. Podia falar com a Leonor e revelar-lhe que conhecia os planos de divórcio dela. Podia cancelar o casamento completamente e expor ambos diante de todos os convidados. Mas enquanto considerava estas opções, apercebi-me de que nenhuma me daria a satisfação que precisava. Eles tinham passado meses, talvez anos, a planear como usar-me e descartar-me. Mereciam algo mais. Criativo. Regressei à igreja precisamente quando começava a cerimônia. Caminhei pelo corredor central até o meu lugar na primeira fila, sorrindo e cumprimentando conhecidos como se fosse a mãe mais feliz do mundo. O Tomás viu-me chegar e sorriu-me nervosamente. A Leonor, radiante no seu vestido de renda francesa de 15.000 euros, fez-me um pequeno gesto com a cabeça. Que perfeitos pareciam os dois! Que convincentes nos seus papéis de noivos apaixonados. Durante toda a cerimônia, enquanto o padre falava sobre o amor, a confiança e a fidelidade no matrimônio, eu estava a planear o meu próximo movimento. Ouvia as promessas que o Tomás e a Leonor faziam um ao outro, promessas que sabia que nenhum dos dois pensava cumprir, e sentia uma calma estranha a apoderar-se de mim. Alguém conhece alguma razão pela qual este casal não se deveria unir em matrimônio? Perguntou o padre com a formalidade tradicional. Por um momento considerei levantar-me. Imaginei as caras de choque, o caos que se desencadearia, a humilhação instantânea de ambos. Mas fiquei em silêncio. Tinha algo melhor planeado. Quando o padre os declarou marido e mulher, aplaudi juntamente com todos os outros. Quando o Tomás beijou a Leonor, sorri como a mãe orgulhosa que todos esperavam ver. E quando os noivos começaram a caminhar pelo corredor, levantei-me e segui-os até a saída da igreja. Na recepção no Palácio de Queluz, comportei-me como a anfitriã perfeita. Cumprimentei todos os convidados. Fiz comentários sobre como a Leonor estava linda, sobre como o Tomás parecia feliz. Dancei com o meu filho quando me convidou. Disse-lhe como estava orgulhosa dele. Mãe, significa tudo para mim teres aqui. Disse-me o Tomás enquanto dançávamos. Sei que as coisas têm estado um pouco tensas ultimamente, mas quero que saibas que te amo. Olhei-o nos olhos, aqueles olhos que tinham mentido tão facilmente ao telefone umas horas antes. Também te amo, filho. Sempre amarei. Aconteça o que acontecer. Ele sorriu, pensando provavelmente que me estava a referir à minha aceitação da Leonor. Não fazia ideia de que me estava a referir ao que estava prestes a fazer. Quando chegou o momento do brinde, o Tomás aproximou-se de mim com uma taça de champanhe. Mãe, gostarias de dizer algumas palavras? Claro, filho, seria uma honra. O Tomás pediu silêncio e todos os convidados dirigiram a atenção para mim. A Leonor sorriu-me da mesa principal, aquele sorriso falso que tinha aperfeiçoado durante 3 anos. O Tomás pegou-me na mão, representando perfeitamente o papel de filho devoto. Obrigada a todos por nos acompanharem neste dia tão especial. Comecei, a minha voz clara e forte a ressoar por todo o salão. Como mãe do Tomás, não consigo expressar o quanto estou emocionada por ver o meu filho casar-se com a mulher que ama.
Houve aplausos e murmúrios de aprovação. A Leonor corou convincentemente. O Tomás apertou minha mão com carinho. Há 33 anos, quando o Tomás nasceu, prometi que sempre o protegeria, que sempre poria o bem-estar dele antes do meu. E durante todos estes anos, mantive essa promessa. Mais aplausos. A audiência estava completamente cativada. Hoje, como presente de casamento especial, tinha planeado transferir 120 milhões de euros para a conta dos recém-casados. Um murmúrio de espanto percorreu o salão. O Tomás ficou rígido ao meu lado. A Leonor endireitou-se na cadeira com os olhos a brilhar. No entanto, continuei, e o salão silenciou-se completamente. Decidi que há algo muito mais valioso que lhes posso dar. O Tomás olhou-me confuso. A Leonor franziu ligeiramente o senho. O presente mais valioso que vos posso dar é a verdade. O silêncio no salão era tão profundo que conseguia ouvir o meu próprio coração a bater. Todos os olhos estavam fixos em mim, à espera que continuasse. O Tomás tinha largado a minha mão e tinha uma expressão de confusão que rapidamente se estava a transformar em pânico. A Leonor permanecia imóvel na cadeira, mas pude ver como os nós dos dedos ficavam brancos ao apertar a taça de champanhe. A verdade, repeti lentamente, saboreando cada palavra, é algo muito poderoso. E hoje descobri verdades que mudam tudo o que acreditava saber sobre a minha própria família. Tomei um gole de champanhe, deixando que a tensão se acumulasse. Alguns convidados começaram a trocar olhares incômodos. O fotógrafo do casamento tinha deixado de tirar fotografias e também olhava expectante. Vejam bem, continuei com um sorriso sereno. Esta manhã acordei sem cabelo. Alguém tinha decidido cortá-lo completamente enquanto eu dormia e deixar-me um bilhete muito revelador. Tirei o papel da minha mala e desdobrei-o lentamente. O bilhete dizia: agora tens o aspecto que combina contigo, velha brega. Que tenhas um lindo dia no casamento. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Várias pessoas viraram-se para a Leonor, que tinha empalidecido visivelmente. O Tomás ficou rígido ao meu lado. Mãe, começou a dizer, mas levantei a mão para o silenciar. Ainda não acabei, querido filho. A minha voz continuava calma, quase maternal. Porque acontece que esse ato de crueldade levou-me a descobrir coisas muito mais interessantes. Caminhei lentamente à volta da mesa principal, como um advogado a apresentar provas perante um júri. Todos os olhos me seguiam. Por exemplo, descobri que o meu filho Tomás tem mantido uma relação secreta com a secretária, a Valéria, durante os últimos 6 meses. O salão explodiu em murmúrios. O Tomás levantou-se bruscamente da cadeira, derrubando a taça. Mãe, chega! Por que deveria parar, Tomás? Não é verdade que prometeste a Valéria que depois de obteres o meu dinheiro, poderiam estar juntos sem se esconderem? A Leonor também se tinha levantado. O rosto era uma máscara de fúria e humilhação. Isto é ridículo. A Beatriz está-me a inventar mentiras, porque não consegue aceitar que o Tomás já não precisa dela. Oh, querida Leonor, disse, virando-me para ela com um sorriso gelado. Mas tu também tens os teus próprios segredos, não é verdade? Ela ficou paralisada. Pude ver o medo nos olhos dela. Por favor, conta a todos sobre a tua conversa com o advogado de divórcios, sobre como planeavas ficar com metade dos 120 milhões de euros que eu ia transferir hoje. A Leonor abriu a boca, mas não saiu nenhum som. O rosto tinha passado do branco ao vermelho intenso. Vá lá, não sejas tímida, animei-a. Conta-lhes como pensavas convencer o Tomás a internar-me numa residência geriátrica assim que tivesses o dinheiro garantido. O salão estava em absoluto silêncio. Alguns convidados tinham as bocas abertas. Outros gravavam discretamente com os telemóveis. Os pais da Leonor tinham se levantado da mesa e aproximavam-se com expressões de horror. O Tomás finalmente encontrou a voz. Mãe, não sei de onde estás a tirar tudo isto, mas... De onde estou a tirar?
interrompi-o. Da tua própria boca, Tomás. Ouvi-te esta manhã a falar ao telefone com a Valéria. Cada palavra, cada detalhe de como planeavas usar o meu dinheiro para começar uma vida nova com ela. O Tomás desabou na cadeira como se lhe tivessem cortado as cordas que o sustinham. O rosto tinha perdido toda a cor. E a ti, disse, virando-me para a Leonor. Ouvi-te na sala de preparação a explicar às tuas amigas como ias divorciar-te do Tomás assim que tivesses acesso à minha fortuna. A Leonor finalmente explodiu. Tudo isto é mentira. Esta velha louca está a inventar tudo, porque tem ciúmes de o Tomás já não precisar dela. Ciúmes? Repeti. E pela primeira vez a minha voz subiu de tom. Ciúmes de quê, exatamente? De ter criado um filho que conspira para me roubar? De ter sido tão tonta ao ponto de acreditar que o amor dele era real? Virei-me para os convidados. A minha voz agora clara e forte como nunca antes. Durante 33 anos, desde que fiquei viúva, trabalhei dia e noite para construir um império financeiro. Não para mim, mas para o meu filho. Sacrifiquei relações, oportunidades, a minha própria felicidade, tudo para garantir que o Tomás nunca passasse necessidades. As lágrimas começaram a brotar, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de libertação. E hoje descobri que para ele sou apenas um obstáculo que tem de ser removido assim que tiver servido o meu propósito. Uma velha brega que pode ser rapada, humilhada e finalmente descartada numa residência geriátrica. O Tomás levantou-se com lágrimas nos olhos. Mãe, por favor, deixa-me explicar. Explicar o quê, Tomás? Como justificas que estejas a casar-te com uma mulher que planeias deixar por outra? Ou como planeias convencer-me a ir-me embora da minha própria casa para poderem viver sozinhos? O pai da Leonor aproximou-se da filha. É verdade o que ela está a dizer? Perguntou com voz quebrada. A Leonor virou-se para o pai, depois para o Tomás, depois para mim. Pela primeira vez nos 3 anos que a conhecia, não tinha uma resposta pronta, não tinha uma manipulação preparada. Isto é um mal-entendido, gaguejou finalmente. Não, disse com firmeza absoluta. Isto é a verdade, e a verdade é que vocês os dois merecem exatamente o que vão receber. Nada. Caminhei para a saída do salão, mas detive-me mais uma vez. Ah, e sobre os 120 milhões de euros, disse, virando-me para o casal uma última vez. Essa transferência foi cancelada esta manhã. Considerem-no o meu verdadeiro presente de casamento, a oportunidade de construírem a vossa vida juntos, sem dependerem do dinheiro da velha brega. As últimas palavras que ouvi, enquanto saía do salão, foram os gritos da Leonor e as súplicas desesperadas do Tomás. Caminhei até ao meu carro com passos firmes, sentindo-me como se pela primeira vez em anos respirasse ar puro. Atrás de mim podia ouvir o caos que se tinha desencadeado no salão. Vozes alteradas, cadeiras a serem arrastadas, o som de taças a partir. Mas eu já não fazia parte daquela história. Enquanto conduzia para casa, o meu telemóvel não parava de tocar. Tomás, Leonor, números desconhecidos que provavelmente eram convidados a querer saber mais detalhes. Desliguei o telemóvel e continuei a conduzir em silêncio. Cheguei à casa e pela primeira vez em anos, a casa sentiu-se verdadeiramente minha. Não havia tensão no ar. Não era preciso andar em bicos de pés para evitar ofender a Leonor. Não era preciso fingir que estava tudo bem quando claramente não estava. Sentei-me na minha sala favorita, a que dava para o jardim das traseiras, e tirei a peruca. A minha cabeça careca já não me parecia um símbolo de humilhação. Era um símbolo de libertação. A Leonor tinha querido humilhar-me, mas sem se aperceber, tinha me dado o empurrão final de que precisava para ver a realidade. Naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em anos. No dia seguinte, o Dr. David chegou cedo, tal como tínhamos combinado.
A expressão dele era de preocupação misturada com curiosidade. Beatriz, tenho estado a ver alguns vídeos do que aconteceu ontem nas redes sociais, disse enquanto tirava os documentos. Está bem? Estou ótima, melhor do que nunca, respondi com honestidade. Trouxeste os documentos que te pedi? Sim, mas tenha certeza destas alterações? São bastante dramáticas. Confirmei-lhe que tinha a certeza absoluta. O meu Novo Testamento era simples. Toda a minha fortuna seria dividida entre 3 organizações de beneficência que ajudavam mulheres viúvas a começar os seus próprios negócios. O Tomás não receberia nenhum cêntimo. E se o Tomás tentar impugnar o testamento? Perguntou o David. Que tente, respondi. Tenho gravações de todas as conversas conspiratórias dele. Qualquer juiz entenderá por que tomei esta decisão. Durante as semanas seguintes, o Tomás tentou contactar-me constantemente. Primeiro foram súplicas desesperadas, depois ameaças legais, finalmente tentativas de chantagem emocional. A Leonor também tentou aproximar-se, chegando até a aparecer à minha porta a chorar e a pedir perdão. Beatriz, por favor, suplicou-me uma tarde. Tudo foi um mal-entendido. O Tomás e eu queremos começar de novo. Queremos ter uma relação verdadeira contigo. Olhei-a através da porta entreaberta, sem a convidar a entrar. Uma relação verdadeira. Referes-te a uma onde me respeitem como ser humano e não como uma caixa multibanco? Sim, exatamente isso, disse com lágrimas a correrem pelas faces. Aprendemos a lição. Fico contente por saber que aprenderam algo. Respondi calmamente. Mas a educação de vocês já não é minha responsabilidade. Fechei a porta e não voltei a abri-la. 2 meses depois, soube por conhecidos mútuos que o Tomás e a Leonor se tinham divorciado. Aparentemente, quando se aperceberam de que não haveria dinheiro de herança, os planos de vida deles desmoronaram-se rapidamente. O Tomás tinha tentado continuar a relação com a Valéria, mas ela também o tinha deixado quando descobriu que ele já não tinha acesso a uma fortuna familiar. A Leonor tinha regressado a viver com os pais, à procura de emprego pela primeira vez em anos. O Tomás tinha tido de vender o carro de luxo e mudar-se para um apartamento pequeno. Poderia dizer que senti satisfação ao ouvir isto, mas a verdade é que não senti nada. Eles já não faziam parte da minha vida emocional. Em vez disso, concentrei-me em construir uma vida nova para mim mesma. Aos 65 anos, decidi fazer todas as coisas que tinha adiado durante décadas, por estar ocupada a ser a provedora familiar perfeita. Inscrevi-me em aulas de pintura, algo que tinha querido fazer desde jovem, mas nunca tinha tido tempo. Descobri que tinha um talento natural para paisagens. A minha instrutora, uma mulher da minha idade chamada Carmen, que também tinha criado filhos sozinha, tornou-se uma grande amiga. É incrível como florescemos quando finalmente nos pomos a nós próprias em primeiro lugar. Disse um dia, enquanto pintávamos no Jardim da Estrela. Também comecei a viajar. Visitei Itália, França, o Japão. Todos os lugares que tinha sonhado ver, mas que sempre tinha considerado demasiado caros ou impraticáveis, enquanto tinha responsabilidades familiares. Numa dessas viagens à Toscana, conheci o Roberto, um viúvo italiano de 70 anos, que tinha perdido a esposa 2 anos antes. Não foi amor à primeira vista, mas algo mais profundo. Reconhecimento mútuo. 2 pessoas que tinham dedicado as vidas a cuidar de outros e que finalmente estavam a aprender a cuidar de si mesmas. A minha mulher dizia sempre que quando os filhos crescem, temos de voltar a aprender quem somos sem eles. Disse-me o Roberto uma tarde enquanto caminhávamos por uma vinha. Mas acho que ela estava enganada. Não se trata de voltar a ser quem éramos, mas de descobrir quem podemos chegar a ser. O Roberto tinha razão. Não estava a recuperar a Beatriz de antes. Estava a criar uma versão nova de mim mesma. 1 ano depois do desastre do casamento, decidi vender a casa familiar.
Era demasiado grande para mim sozinha e estava cheia de memórias que já não me serviam. Comprei uma casa mais pequena perto do mar em Cascais, com um ateliê perfeito para as minhas pinturas e um jardim onde podia cultivar as minhas próprias flores. No dia em que assinei os papéis da venda, o Tomás apareceu uma última vez. "Mãe", disse quando abri a porta, "vais mesmo vender a casa onde cresci?" Olhei-o por um longo momento. Tinha emagrecido, tinha olheiras, parecia mais velho que os seus 33 anos. Mas o que mais me chamou a atenção era que os olhos dele já não tinham aquela frieza calculista que tinha visto no dia do casamento. Parecia perdido. "Sim", respondi simplesmente. "É a altura de seguir em frente. E nós? Não há possibilidade de arranjar isto?" Pela primeira vez desde o casamento, senti uma pontada de algo parecido com compaixão maternal. Mas já não era a mesma mulher que teria sacrificado tudo para evitar que o filho sentisse dor. "Tomás", disse-lhe com gentileza, mas firmeza, "tu tomaste decisões que quebraram algo irreparável entre nós. Eu aprendi a viver com as consequências dessas decisões. Agora cabe-te a ti fazer o mesmo." "Mas és a minha mãe", sussurrou. "Fui tua mãe durante 33 anos, respondi. "Dei-te tudo o que tinha para dar. Agora é a tua vez de seres responsável pela tua própria vida. Não foi fácil fechar aquela porta, mas foi necessário. Hoje, 2 anos depois, vivo uma vida que não teria conseguido imaginar durante todas aquelas décadas de sacrifício constante. As minhas pinturas têm sido vendidas em várias galerias locais. O Roberto e eu mantemos uma relação à distância que funciona perfeitamente para ambos. Visitamo-nos, viajamos juntos, mas cada um mantém a sua independência. As minhas manhãs começam com café no terraço virado para o mar, não com chamadas urgentes sobre crises familiares. As tardes passo-as a pintar ou a ler, não a resolver problemas financeiros de adultos que deviam ter aprendido a valer-se por si próprios há anos. E o mais importante, quando me olho ao espelho todas as manhãs, vejo uma mulher que finalmente pertence a si mesma. O meu cabelo cresceu novamente, mais branco do que antes, mas uso-o com orgulho. É o símbolo do meu renascimento. Às vezes pergunto-me se o Tomás algum dia entenderá realmente o que perdeu, mas essa já não é minha preocupação. Aprendi que o amor maternal não significa permitir que te usem. Significa amar o suficiente para pôr limites, mesmo quando dói. Especialmente quando dói.